Ninguém imaginou que a gente ia precisar de uma fantasia dessa, né? Para nos reunir, né? E a gente fica assim um pouco num misto de tristeza e alegria, né? Porque o mundo que a gente está vivendo não é um mundo que agrada muito, né? Não é um mundo que traz satisfação, que traz conforto para nós, né? Pelo contrário, eu acho que esse mundo ele nos aperta cada vez mais, né? E como crente no Senhor Jesus, a gente não pode deixar também deixar que a tristeza, que essas coisas que o mundo traz, nos abatam, né? Porque a gente não está sendo surpreendido com nada, né? Tudo aquilo que a gente tem experimentado, vivido, a palavra de Deus já nos previne há muito tempo que seriam dias de dificuldade, de trabalho, que indicariam, né, como sinal da apostasia, do retorno do Senhor Jesus. E a gente não pode, em momento nenhum, perder a... Obrigado, irmão. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui antes de começar, porque eu acho que eu estou precisando. A gente não pode perder, em momento algum, de vista essa perspectiva. Nós não estamos aqui por muito tempo, né? Nós vamos ficar aqui por muito pouco tempo. E quem sabe hoje é o último dia da igreja aqui, não é? A gente precisa ter essa convicção bem forte no nosso coração. O Senhor nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco e que Ele viria para nos levar. Então, creio que, mesmo diante da tristeza que esse mundo traz para nós, a gente não deixa de estar alegres, não é? Deixa de estar alegres, porque a gente sabe que em breve o nosso Salvador vai vir nos buscar. E eu tenho pensado nisso nesses dias, tenho lido, tenho falado com os irmãos, e hoje, ou ontem, não sei, nas nossas conversas ali em nossa casa, a gente falava que nós precisamos falar disso para os nossos irmãos e consolar uns aos outros com essas palavras, porque não existe outra palavra que pode trazer para nós conforto e alegria nos dias que a gente está vivendo, que esta. O Senhor em breve vai nos buscar, né? Gosto muito de pensar que essas verdades ficaram, de alguma forma, na cristandade durante os anos, né, que a igreja foi vivendo, foi ficando esquecida, foram ficando esquecidas, né? Até que, por volta aí do século XVIII, XIX, os irmãos começaram a voltar para as Escrituras, começaram a abrir as Escrituras, entender que o Senhor vem nos buscar. E isso vai acontecer antes que o juízo da grande tribulação se abata sobre esse mundo. Esse foi o grande entendimento, uma das grandes conclusões que os nossos irmãos chegaram nessa época, quando dali começa o movimento dos irmãos. Eles entenderam claramente que a igreja é um povo de uma natureza completamente diferente de Israel e que a grande tribulação prevista não se aplica à igreja. Ali é um tempo de juízo, de angústia para Jacó, um tempo em que Deus vai trazer juízo para o seu povo, por eles terem rejeitado a Cristo como Salvador. E a gente vê que a igreja é a noiva de Cristo, aquela noiva que Ele comprou com seu próprio sangue e que Ele cuida dela, a prepara como uma virgem pura ao seu marido e que Ele vem buscar a sua igreja. Então essa é a palavra que eu queria deixar com os irmãos, que em momento nenhum, irmãos, nós devemos permitir que aquilo que o mundo tem trazido para nós, as angústias, né? A gente até falou esses dias também, quando eu tinha meus 10, 12, 15 anos, eu não imaginava que veria o que eu estou vendo hoje em dia. Né? Não imaginava. Sinceramente, irmãos, eu não preciso nem de falar aqui o que. Os irmãos sabem como a imoralidade, como a perversidade do coração do homem se tornou a ponto de hoje nenhuma criança, um filho, ter segurança dentro de casa com o próprio pai. Eu não imaginei viver um momento como esse.
E eu não tenho coragem de afirmar que a igreja ainda vai ficar aqui por muito tempo. Não tenho. Porque do jeito que as coisas estão indo, a gente fica imaginando o que mais, né? O que mais precisa acontecer nesse mundo, né? Então, vamos olhar para Cristo, né? Vamos olhar para a sua pessoa, vamos olhar para aquilo que Ele prometeu, a promessa que Ele deixou para nós, de que nós não estaríamos sozinhos, que Ele estaria conosco todos os dias. Isso é uma realidade. Até o momento em que Ele vai vir até as nuvens dos céus e nós, como um prego, né, é atraído por um imã que dele se aproxima, nós subiremos ao encontro dele nos ares. Essa é a nossa grande esperança, né? Essa é a bendita esperança. E essa semana eu li um texto sobre isso e me confortou muito. Pensar, irmãos, que todos os nossos queridos que já passaram, nós os veremos. Todos. Né? Cada um tem o seu querido que partiu, né? Eu olho para aqui e fico sentindo falta de... Obviamente, há alguns que a gente sente falta que estão impossibilitados de estar presentes hoje, mas há de muitos que já partiram para o Senhor e nós os veremos, né? Essa é a nossa grande esperança. E não apenas veremos os nossos queridos, mas veremos o Senhor, assim como Ele é. Que privilégio, não é? Que bênção que é isso. Que o Senhor nos conforte com essas palavras. Eu não vou demorar também muito nas considerações que eu queria trazer para os irmãos. Eu não sei, os irmãos têm estudado, parece que as lições do avivamento, né? A respeito da escola dominical, sim ou não? Sim. Então, mais ou menos dentro daquilo que a gente também tem estudado lá em Bom Clima, e a gente tem visto, tem passado por algumas lições muito importantes, né? A gente até andou comentando lá que essa lição nós estudamos, se não me engano, foi no primeiro trimestre de 2019. E devido a essa situação que a gente viveu, os irmãos tiveram dificuldade de fazer uma nova lição, de uma nova revista, então eles sugeriram repetir. E olha, confesso para os irmãos que foi, para mim, muito proveitoso a repetição dessas lições, porque esse assunto que tem sido abordado, ele é um assunto extremamente importante, e que nós, muitas vezes, não nos debruçamos tanto sobre ele quanto deveríamos, né? Por causa, talvez, de uma fala muito antibíblica ou extrabíblica daquilo que é o avivamento, né? Do avivamento ser propagado como algo que, como marketing, né? Como algo que eu posso produzir na hora que eu quiser. Eu vou marcar o dia e a hora em que o avivamento vai acontecer. E o avivamento sendo uma renovação, uma coisa que, de fato, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que as Escrituras ensinam. Né? E com isso a gente acaba meio que deixando de lado esse assunto. Né? Mas olha, eu confesso aos irmãos que foi um assunto que me trouxe bastante despertamento, pensar que Deus é quem quer que nós tenhamos vida, uma vida com Ele. Avivamento nada do que isso, é algo que está morto que venha, se torne a viver. E a gente vê claramente o desejo do Senhor que haja vida de fato espiritual no meio do seu povo. O desejo dele é esse, né? Então a gente estudou lições que falavam sobre isso, né? Deus quer promover, e a gente viu o que é o avivamento segundo as Escrituras, que não é absolutamente, não tem nada a ver com barulho, com confusão, ou com uma nova forma de culto, ou um culto mais, digamos, agitado, ou qualquer coisa assim. Não, a gente viu que o avivamento parte de uma postura pessoal, individual de cada crente no Senhor Jesus, em relação ao Senhor, a sua vida pessoal com o Senhor, partindo de um reconhecimento que nós precisamos dele, para que nós tenhamos aqui na nossa vida, a vida dele sendo vivida em nós. Não é? Nós vivemos a nossa vida do jeito que a gente acha que deve ser, não. É o Senhor vivendo em nós a sua vida. Né? E me lembro daquela palavra que Paulo escreve aos Gálatas 2:20, quando ele fala, olha, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é avivamento. Né? O Senhor viver em nós. Irmãos, a gente tem, com muita dedicação, durante os anos, pregado
o Evangelho e o poder que ele tem de salvar o homem, né? De tirar o homem da condição de morto espiritualmente para alguém que vive na presença de Deus, mas em algum momento parece que nós nos esquecemos que esse mesmo Evangelho tem o poder de transformar a nossa vida como crente no Senhor Jesus. E transformar o nosso caráter, transformar a nossa personalidade, mudar o nosso ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de relacionar com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Né? E quantas vezes a gente já deparou com irmãos que não têm o seu temperamento transformado pelo Espírito, e eles falam assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Enquanto que nós, ao lermos as Escrituras, a gente precisa ver que o avivamento que o Senhor espera de nós não é apenas nos tirar do inferno, nos colocar na direção do céu, mas é que nós tenhamos a nossa vida transformada, o nosso ser morto, completamente desfeito, e o Senhor vivendo em nós. E esse é o processo no qual nós estamos agora, que nós chamamos de santificação, não é? Que é um processo da salvação, né? O processo da nossa alma ser transformada, o nosso caráter ser conformado ao caráter de Cristo, o Cristo ser formado em nós. Essa é a grande expectativa que o Senhor tem para a sua igreja hoje, formar o caráter de Cristo em nós, para que o mundo consiga olhar para nós e não veja mais o Éder, a dativa, né, o Alfredo, mas veja Cristo em nós. Eu tenho experiência com alguns irmãos, acho que os irmãos têm. Nós chegamos perto de alguns irmãos e a gente se relaciona com ele. A impressão que dá é que a gente está relacionando com Cristo. Eles parecem com Cristo. Eles amam como Cristo, eles, né, lidam como Cristo. Irmãos, isso é avivamento. Permitir que o caráter de Cristo seja formado em nós. Né? E é interessante que nós estudamos também que o avivamento é uma obra de Deus em nós. Né? E eu tenho pensado na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, eu gostaria de ler só, nesse momento aqui, um texto. Quando Paulo escreve essa carta, ele percebe aquilo que Deus já havia feito naquela igreja, a transformação, a conversão que aqueles irmãos passaram por ela, e ele traz uma palavra para essa igreja. A carta aos Filipenses é uma palavra de ânimo, de exortação ao crescimento espiritual, de despertamento para uma maturidade espiritual, para que o caráter de Cristo seja formado nos crentes ali de Filipos. E capítulo 1 e versículo 6, ele fala algo muito interessante. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho certeza, né? E a minha compreensão do Evangelho é que ele não apenas nos salva da condenação, mas ele nos conduz aqui como crentes, ele nos faz viver aqui uma vida que agrada a Deus e nos prepara para aquele dia, quando o Senhor vier nos buscar, nós estarmos parecidos com Cristo. Irmãos, a gente tem pregado com muita clareza e com muita compreensão que a salvação é pela graça. Mas talvez não haja a mesma compreensão em todos os crentes de uma forma geral. Graças a Deus, no meio dos irmãos, eu tenho quase que convicção plena de que todos aqui têm a convicção certa do que eu vou afirmar. Mas na cristandade em geral, parece que há um entendimento assim, eu sou salvo pela graça, mas eu vivo pelas minhas obras. Se eu não fizer, se eu, um dia eu posso até perder a salvação. Há casos até esse extremo, não é? Talvez alguém pense, não, se perder a salvação não é o caso, mas eu preciso ser, eu preciso fazer. Paulo está dizendo algo que pode, talvez, num primeiro momento, não soar tão correto para alguns, mas Paulo está dizendo assim, aquele que começou a boa obra, é ele quem vai terminar. Ele te salva, mas ele quem te conduz na sua jornada aqui, é ele que opera em nós a nossa santificação. Irmãos, eu tenho experimentado e tenho tido contato com irmãos, crentes em Jesus, servos de Deus, que têm se frustrado, né, na sua experiência cristã, porque eles não conseguem ser
pelos seus próprios esforços, aquilo que Deus espera que nós sejamos. Isso tem levado muitos à frustração, quando não ao abandono, quem sabe até da comunhão com os irmãos. Porque, de fato, irmãos, nós somos salvos pela graça, mas a santificação é também uma obra da graça em nós. Nós não temos capacidade de santificar a nós mesmos, irmãos. Né? Nós podemos tentar, como havia antigamente num determinado grupo religioso, eles criaram até um slogan, PHN, vocês lembram? Por hoje, não. Lembram disso? Não vou citar o grupo para não ser indelicado, mas tinha um grupo que usava, por hoje eu não vou pecar. PHN, por hoje não. Uma tentativa de viver uma vida santa pelos seus próprios esforços. E quantas vezes nós hoje estamos também agindo dessa forma, achando que nós é que temos capacidade de viver uma vida santa diante de Deus, e nós nos esforçamos por isso e vemos que isso não é possível. Então nós precisamos entender que aquele que começou a boa obra em nós, é Ele que vai completar. Irmãos, isso aqui é algo sublime, libertador, quando nós entendemos que o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está trabalhando no nosso caráter, o Senhor está trabalhando nas circunstâncias, e Ele está cuidando de nós. Não é para nós nos acomodarmos. Ah, não, eu não sou santo porque o Senhor não fez nada em mim. Não, Ele está trabalhando. Nós podemos ser um empecilho ao avivamento. Não é? Nós podemos ser um entrave para a obra de Deus na nossa vida. Mas é isso, a gente tem que ter uma consciência clara de que é Deus quem opera isso em nós. E sermos cooperadores desse processo, buscar ao Senhor, andar na presença dEle e permitir que pela graça Ele atue em nós. Pela fé, nós precisamos crer que Ele está trabalhando em nós. Irmãos, quantas vezes eu passei por experiência de ter pecado e ter ficado com aquele pecado no coração, achando, não, esse pecado é grave demais. Nossa, eu não queria nem que trouxesse à luz, porque... E Satanás, né, quantas vezes tem trabalhado na nossa mente, como crente no Senhor Jesus, falando, olha, você pecou, é feio demais, não vai ter perdão. E quantos crentes têm dado mais ouvidos à voz da carne, à voz do inimigo, e não têm rompido, né, pela graça de Deus, e com os pecados que cometeu e prosseguido na sua jornada. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Ele pode e Ele perdoa. A gente precisa, então, ter consciência de que nós precisamos nos aproximar sempre do Senhor, falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero andar sempre na Tua presença. Por isso que nós estamos aqui reunidos, irmãos, por isso que nos fez muita, mas muita falta os momentos que nós não podemos reunir. Nunca pensamos que veríamos uma situação assim, né? Por quê? Porque faz parte do processo de santificação que o Senhor está operando em nós. Estamos reunidos, a lição de domingo passado, se não me engano, fala que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, porque o Senhor sabe da importância que é estarmos aqui presentes. É ou não é? Nós somos um a um amoldados ao caráter de Cristo. Né? E nós precisamos ter essa consciência, o Senhor está trabalhando em nós. Quantas vezes o Senhor nos tem permitido passar por aflições, não é? Por lutas, por dificuldades, e nós não sabemos nos comportar diante delas. Quantas vezes a gente, quem sabe, chega até o ponto de falar, Senhor, por quê? Está tudo errado, por que está dando tudo errado? Não, quem sabe não é o Senhor trabalhando na nossa vida? Quem sabe não é o Senhor trabalhando no nosso caráter para que nós sejamos mais parecidos com Cristo? É fácil ter paciência, né, Nilo? Quando está com a saúde tinindo, como a gente costuma dizer, é muito fácil. É fácil ter satisfação com as coisas quando você tem a sua despensa cheia e um dinheirinho sobrando lá no banco, isso é muito fácil. Mas quando vem a adversidade, quando vem as tribulações, quando vem a enfermidade, né? Tenho falado com o nosso irmão e vê. Aí que é a hora que o Senhor atua em nós. Irmãos, a gente precisa ter isso em mente. O Senhor vai permitir, a nossa experiência como crentes no Senhor Jesus, passar por muitas dificuldades, por muitas lutas. Não é porque Ele quer nos ver do nosso mal, não é porque Ele quer ver nos sofrer, não é porque Ele tem prazer em nos ver sofrendo, não. É que Ele tem prazer em que nós sejamos como Ele. Né? E a gente precisa entender que tudo aquilo que nós temos vivido, passado, na nossa experiência como crentes no Senhor Jesus, é o Senhor quem tem colocado. A dose de experiência que eu tenho é diferente da que cada irmão tem, e o Senhor coloca. E eu tenho citado e gosto muito do hino, se não me engano, 206, que fala que Deus é fiel.
Ele ajusta as aflições que a nós melhor convém. Se nos corrige, a sua correção promove o nosso bem. É por amor que nos castiga. Muito perto Ele está, e a dor Ele mitiga. Deus é fiel, Deus é fiel. Então, a gente precisa olhar para a nossa experiência cristã, né, e entender que o Senhor está nos permitindo viver, e nós não vivemos a nossa experiência cristã pelas nossas forças, pelas nossas obras, é pela graça. É graça sobre graça que Ele vai derramando dia a dia em nós, e nós precisamos permitir que Ele nos molde. Precisamos permitir que Ele nos transforme. Precisamos ver em cada circunstância que o Senhor nos permite passar, o Senhor nos colocando mais perto dele. Né? A gente estudou as reformas que Ezequias fez, né? Nos dias de Ezequias, como ele trouxe de novo ordem ao povo, trouxe o povo para perto do Senhor, restaurou o templo, restaurou a vida do povo, e cada um voltou-se para o Senhor. Eles viveram dias ali de grande avivamento espiritual. A gente estudou várias outras lições aqui, e uma das lições que nós estudamos lá também, que fez bastante impacto no nosso coração, foi que não pode existir avivamento sem que haja santidade pessoal na vida de cada crente no Senhor Jesus. E eu lembro que nós estudamos lá a experiência desse período do exílio na Babilônia, e depois o fim do exílio, o retorno para Jerusalém, para eles poderem reconstruir a cidade. Isso foi nos dias de Esdras e de Neemias, mas a gente vê nos dias ainda de Daniel, um pouco antes disso acontecer, esses três homens, Daniel, Esdras e Neemias, esses três homens foram despertados individualmente pelo Senhor para que aquele grande avivamento acontecesse. Mas a gente observa que aqueles três homens passaram por uma experiência pessoal praticamente idêntica. Vocês lembram, né? Conhecemos a história. Quando Daniel lê os livros, lê aquilo que Jeremias escreveu, ele entendeu que era 70 anos do tempo do cativeiro. E o que ele faz? Quando ele lê as Escrituras e ele vê o que estava acontecendo, o que ele faz? O que ele faz? Isso. Aí é a chave. Ele se ajoelha diante do Senhor, ele se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, nós pecamos. Senhor, nós procedemos mal. Senhor, nós fizemos tudo errado. Perdoa, Senhor, perdoa que os nossos pais erraram. Nós também pecamos. Ele não falou assim: meu pai errou, Senhor, eu estou aqui agora porque meu pai... Não, ele fala: nós pecamos, nós transgredimos a tua palavra, nós deixamos de lado aquilo que a tua palavra ensinava, e nós fomos desobedientes. Tenha misericórdia de nós. O mesmo aconteceu com Neemias, o mesmo aconteceu com Esdras. Eles se prostraram diante do Senhor e buscaram diante do Senhor com arrependimento, com tristeza no coração, com confissão de pecados e com abandono dos pecados, serem agentes do avivamento que ocorreu, né? Deus avivou o seu povo, trouxe de volta para a terra. E eu fiquei pensando também, irmãos, que o avivamento ele só vai acontecer quando nós olharmos para dentro de nós mesmos e verificarmos aonde é que nós temos falhado, como é que tem sido a nossa vida de santificação diante do Senhor. Quantas vezes a gente tem atrasado ou talvez tenha impedido que o avivamento ocorra no nosso meio, né, na nossa comunidade local ali, porque eu tenho sido duro, eu tenho sido insensível, eu não tenho me colocado diante do Senhor e falar: Senhor, eu tenho pecado. A gente tem a facilidade de olhar para o irmão e falar: Éder, você está fazendo isso errado. Essa igreja está fazendo assim. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: eu tenho errado aqui, eu tenho falhado aqui, eu tenho falhado na minha vida particular de oração, eu tenho falhado na minha vida de comunhão, eu tenho falhado na minha vida familiar, eu tenho falhado como marido ou talvez como esposa, eu tenho falhado como filho, eu tenho falhado como um bom funcionário, eu tenho falhado como um patrão, eu tenho falhado na minha existência aqui, eu tenho sido infiel ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim.
Quantas vezes a gente separa, né? A gente sempre ouve falar, minha vida espiritual, minha vida material. Na minha vida material eu faço o que eu quero, do jeito que eu acho, com a ética que o mundo age. E quando eu chego aqui, eu sou crente em Jesus, e isso é um perigo, né? Isso é um entrave para que o Senhor promova no nosso meio o avivamento. Nós precisamos ter o nosso coração mole diante do Senhor. Falar, Senhor, eu pequei, eu tenho andado fora da tua vontade. E cada um, respectivamente, buscar ao Senhor, falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho certeza que essas lições que a gente tem passado, o Senhor tem falado com cada um de nós, a santidade que convém à casa de Deus. Não pode haver avivamento onde o pecado não é exposto e colocado de lado. O Senhor não vai fazer a obra que Ele espera na nossa vida, que é de fazer-nos semelhantes a Cristo, sem que nós tenhamos abrigado no nosso coração qualquer pecado. Nós precisamos ter essa postura diante do Senhor. E como igrejas também, como igreja de uma forma geral, irmão, nós precisamos, como igreja, avaliar a nossa postura, o que a gente tem feito no lugar onde o Senhor tem nos colocado. Será que nós temos sido fiéis naquilo, na missão que o Senhor nos deu, que é de levar o Evangelho, de levar a luz de Cristo às pessoas? Será que a gente tem sido como igreja assim também? Então, essas lições têm realmente falado ao nosso coração. Tem sido, assim, de fato, impactante, porque quando a gente começa a olhar, a gente vai observar assim, como a gente poderia ser melhor. Eu confesso aos irmãos que o Senhor tem permitido vivermos, durante os últimos tempos, várias experiências, lutas, dificuldades, mas o Senhor tem nos permitido passar por alguns momentos de angústia, de aflição, de aquele momento que você não sabe, o que fazer. Para quê? Para que a gente se volte para o Senhor, para que a gente busque a Ele, para que a gente possa depender dEle cada vez mais. Tenho experimentado isso em minha casa, na minha experiência, quantas vezes a gente fica escorado na experiência do outro. Já falei aqui, tenho falado com a minha família, a falta que minha mãe tem feito na minha vida, na vida da nossa família, a importância que ela teve, de ser alguém que levava constantemente cada um dos filhos, dos netos, bisnetos que ela teve, e não só da família, mas da igreja também. Tenho certeza que os irmãos têm sentido isso. E o Senhor tem falado no meu coração, olha, Alfredo, você está escorando na experiência dela. Irmãos, é uma confissão que eu faço diante dos irmãos, quantas vezes a gente fica escorado na experiência dos nossos pais, na fé dos nossos pais, na fidelidade que eles tiveram diante do Senhor, e nós não desenvolvemos individualmente a nossa vida de comunhão e de dependência e de experiência com o Senhor. Nós precisamos reconhecer isso, e cada um individualmente olhar para a sua vida e falar, Senhor, perdoa-me, perdoa-me, porque eu tenho sido negligente. Eu tenho sido negligente na oração, eu tenho sido negligente na comunhão, negligente na leitura, no estudo da palavra de Deus. Irmãos, se cada um de nós individualmente voltar os olhos para as Escrituras e deixar de olhar para o outro e olhar para si próprio, à luz das Escrituras, nós vamos mudar a nossa postura. Eu tenho certeza que se fizermos isso com dedicação, uma volta completa às Escrituras, obediência simples àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quantas vezes a gente espera que talvez um anjo do céu apareça, ou com uma mão como aquela de Belsazar lá na parede do reino, apareceu dizendo aquilo que nós devemos fazer, enquanto que o Senhor já revelou o que nós devemos fazer na sua palavra. Então o avivamento não vai acontecer quando eu não obedeço a mais simples ordem que o Senhor nos deu. E quando eu não busco o Senhor com aquele desejo, com aquela intensidade do coração, e quem sabe não é por isso que o Senhor nos tem feito passar, talvez por alguma dificuldade, alguma luta, para quê? Para que nesse momento eu passe a depender dEle, a ver que eu preciso dEle. Eu não posso, em momento algum, viver uma carreira cristã de forma independente. Eu preciso dEle. Eu não quero delongar mais, eu queria deixar esses pensamentos com os irmãos. Eu louvo a Deus pela igreja aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que os irmãos passaram momentos de angústia, acompanhei um pouco a distância, a angústia por não poder estarem presentes aqui, mas eu tenho com alegria visto
algo acontecer, mesmo diante de toda essa situação que a gente nunca sonhou em viver. Acho que até uma semana antes ninguém tinha a menor noção do que viveríamos, né? Mas eu tenho certeza que nós podemos experimentar que mesmo não podendo nos reunir, a igreja não parou. O nosso testemunho pessoal, a nossa vida cristã não foi impedida de ser vivida. Vamos lá. Eu tive muitas oportunidades de pregar o Evangelho, muitas oportunidades de falar com irmãos e com pessoas e mostrar que, olha, o Senhor está vindo. A igreja, né, tenho falado isso também com o irmão Nildo, de vez em quando a gente conversa, como que a igreja conseguiu ir além das quatro paredes. E tem conseguido ir. Irmãos, isso não é uma coisa que não pode voltar atrás. Viu, Davidson? Isso aí entrou, agora não tem como voltar atrás. É uma porta que se abriu. Nós usávamos ou não usávamos as redes sociais, as mídias sociais que estão aqui à nossa disposição, nós não usávamos nem 1% da necessidade, da possibilidade de graça que está aí. E o número de pessoas que pode ser alcançado, que tem sido alcançados. Então, a igreja não parou, em momento algum. Eu vejo na nossa experiência lá, quantidade de pessoas que têm ouvido as transmissões e que têm ouvido o Evangelho. Eu quero até dar um testemunho de uma família que, os irmãos conhecem o Levi, né, que cantou conosco no quarteto. A família da sua mãe é lá do Maranhão. Ela se converteu a Cristo, é a única que se converteu. Agora parece que tem mais um irmão que converteu também. E dada a distância, a impossibilidade de ir lá sempre, então ela liga, ela fica horas e horas conversando com sua mãe, no telefone, seu pai, evangelizando. E o sonho dela é que ele se converta. Agora com as transmissões, a família dela está assistindo as reuniões lá, ouvindo o Evangelho lá. E há poucos dias ela veio falar: Alfredo, não para, continua fazendo, porque a minha família está lá ouvindo. Irmãos, olha só, que oportunidade que se abriu. Eu estou falando uma experiência, eu imagino umas dezenas de outras, a dos irmãos aqui, e outras que a gente nunca talvez vá saber. Então, assim, nós ficamos impedidos de reunir, mas nós não fomos impedidos de testemunhar. E Deus abriu essa porta, e nós precisamos investir ainda muito mais nessas portas. O Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer a sua obra, e nós não podemos ser negligentes. Gosto daquele hino que fala que para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo, quando resgatou. E o trabalho que Jesus te chama aqui, como vai ser feito se não for por ti? Eu gosto de pensar no privilégio que é você ter sido chamado pelo Senhor para fazer uma obra. E Ele deu para você especificamente, não foi para os presbíteros, não, para mim individualmente, e eu devo fazer essa obra. Isso faz parte do avivamento pessoal também, o reconhecimento de que o Senhor me deu um dom e eu preciso exercê-lo. Eu não posso me furtar como aquele que recebeu um talento e enterrou, porque o Senhor era rigoroso, porque o Senhor ceifa onde não semeou, e assim ele, com medo de perder, enterrou o talento, e ele foi duramente repreendido. Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, onde é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Reconheça, irmão, aquilo que tem que ser reconhecido. Se porventura o pecado bateu na sua porta por alguma ocasião, larga isso, larga o pecado, abandona, segue em frente. Se o desânimo bateu a sua porta, vai em frente. Se um dia um irmão te decepcionou, rompe com isso, larga isso para trás. Fala: Senhor, eu perdoo esse irmão. Se for possível chegar e falar com ele, fale. Se não, Senhor, eu quero ficar livre para te servir, eu quero andar na tua presença, não quero ficar amarrado com as coisas dessa vida, porque como nós falamos no início, nós não temos muito tempo, nós não temos 2 vidas para viver, nós só temos uma. E aquilo que o Senhor nos permite viver aqui hoje vai determinar aquilo que nós seremos lá no milênio, quando o Senhor estiver aqui reinando e nós reinando com Ele. O serviço que o Senhor te chama para fazer aqui não é para ganhar dinheiro aqui, para ganhar glórias aqui, mas é para ganhar lá. Nós estudamos o milênio e a gente sabe que a igreja vai reinar com Cristo. E lá vai haver, sim, graduação de acordo com a capacidade, de acordo com aquilo que cada um dos crentes fez aqui nessa vida para o Senhor. Se nós não formos fiéis, lá também nós não teremos o privilégio tão grande quanto os que foram fiéis aqui. Então nós temos a oportunidade hoje
de permitir que o avivamento entre no nosso coração, permitir que o Senhor transforme a nossa vida. Isso parte de decisões simples, de coisas simples, de se voltar para a oração, se voltar para a leitura, para a comunhão, romper com algum pecado, com alguma situação, com um problema de algum relacionamento não resolvido, consertar dentro de casa, se abrir para a sua esposa, para o seu marido e falar: olha, vamos viver uma vida que agrade ao Senhor, vamos, a partir de hoje, tomar o propósito de permitir que o Senhor seja o Senhor de fato da nossa vida. São decisões, irmãos, que nós devemos tomar. É claro, como eu falei no início, isso não é fruto das nossas obras, da nossa força, do nosso esforço, mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele, pela sua graça, transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida. Não tenhamos dúvida disso. Da mesma forma que a gente não tem dúvida de que no dia que nós cremos em Cristo, Ele nos salvou, nós precisamos ter fé suficiente para dizer: Senhor, transforma a minha casa, a minha vida, a minha família, aviva o meu lar. Eu quero, de hoje em diante, ser alguém que cumpre o propósito do Senhor, que anda, que vive para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que os irmãos continuem sempre firmes, dedicados, fazendo a obra do Senhor com excelência, com cuidado. Que aquilo que a gente tem vivido aí possa servir de experiência. E também isso possa despertar o nosso coração para irmãos de outros lugares que passam por perseguições de fato, lugares que o Evangelho tem sido realmente proibido. Professar a fé em Cristo é passível de morte, de prisão e assim por diante. Que isso possa impactar o nosso coração para a gente não ser insensível àquilo que o Senhor tem dado para nós, a oportunidade de servir num país ainda livre. Que o Senhor tenha misericórdia também da nossa nação, que nós não esqueçamos nunca de orar para aqueles que governam, para aqueles que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida aqui que sirva ao Senhor enquanto o Senhor não vir buscar a sua igreja. Foi muito bom estar com os irmãos. Dê um abraço àqueles que não pude ver. Que o Senhor continue sustentando a vida do povo do Senhor aqui. E agradeço pela oportunidade, ao irmão Eliel, que nos passou essa oportunidade. Tenho certeza que foi prejuízo, porque talvez traria algo muito mais denso e mais profundo para a nossa experiência pessoal com o Senhor. Mas que o Senhor abençoe a sua palavra, que fale ao nosso coração e nós sejamos iluminados por Ele na nossa jornada aqui. Amém.